Olá, olá, sexto ano. Bom, hoje nós iremos falar o nosso assunto da aula de matemática 1 sobre princípio aditivo e princípio multiplicativos, né? São associados, ambos, como é que eu posso dizer, se complementam, tá? Irão falar sobre as possibilidades que nós temos de montar eventos, certo? Lembrando que eventos que eu falo não é uma festa, não é um aniversário, não. Eventos são as possibilidades, são as chances, são as diversas formas que nós temos de montar sequências ou associar conjuntos, tudo bem? Bom, aqui no princípio aditivo, o nome aditivo já está dizendo, vem de adicionar. Certo, gente? Guardem esse nome para que você também não se confunda, né? Tá bom? Vem de adicionar, né? É a junção, olha esse nome, é a junção de elementos em conjuntos distintos. Eu esqueci de colocar aqui também, gente, mas, ó, quando eu falo de junção de elementos em conjuntos distintos, não é que eu possa utilizar todos os elementos, tá? Eu irei juntar os elementos, ele vai me dar uma quantidade, certo? Mas nem sempre eu vou poder usar todos esses elementos que eu juntei, tá bom? Todos esses elementos que eu somei. Utilizamos a adição, né? Aqui o símbolozinho da adição, tá bom? Para que a gente encontre. Olha aqui esse exemplo, gente. Vamos imaginar que você está num sábado à noite, né? E você tem 3 opções de filme no cinema e 2 peças teatrais para assistir. A pergunta é: quantas possibilidades de escolher um filme ou um teatro? Você viu essa palavra? Ou. Você não pode escolher os dois. Não pode escolher um filme e um teatro. Você não pode escolher 2 filmes e não escolher o teatro. Ele quer que você escolha ou o filme ou o teatro. Certo? Então, gente, esse ou ó, eu coloquei aqui aditivo porque é uma forma da gente identificar quando é aditivo, porque ele está lhe dando só uma única opção. Você só pode escolher entre um ou entre outro. Mas para que você saiba quantas possibilidades você tem que juntar os elementos. Ou seja, nós temos 3 elementos, filme, 3 filmes para poder assistir, e 2 peças teatrais para poder assistir. Só posso assistir um dos 2, então, somando, fica 5 possibilidades. Eu só tenho 5 possibilidades de programas no sábado à noite. Entre elas, 3 filmes e um teatro. Só posso escolher uma. Ou seja, 5 possibilidades para que eu me divirta com algum desses eventos, literalmente eventos, no sábado à noite. Agora vamos para o princípio multiplicativo, gente. O nome já fala, nós iremos utilizar a multiplicação. Qual a diferença do princípio multiplicativo? Ele não lhe dá regras para que você escolha entre um ou entre outro, certo? Ele quer que a gente faça o quê? A associação. A gente encontre o número de possibilidades que você tem para poder fazer tal evento. Digamos assim, tal evento. Pronto. Olha aqui esse exemplo. Lúcia foi à papelaria e pretende comprar um caderno e um lápis. A papelaria oferece 3 opções de caderno, ou seja, nós temos 3 opções para escolher o caderno e 4 opções para escolher o lápis. Lembrando que ela quer o quê? Um caderno e um lápis. Ela não quer 2 cadernos e 3 lápis, ela não quer 2 cadernos e 2 lápis, não. Um caderno e um lápis. Só falando aqui uma situação, gente. Muitas vezes essas questões vêm com algumas regrinhas. Por exemplo, o caderno tem 3 cadernos, um branco, um azul e um preto. Qual a possibilidade da Lúcia escolher um caderno preto e um lápis? Bom, aí você tem uma regra a seguir, que é o caderno preto. Então, a gente só vai levar em consideração o caderno preto, que é o que ela quer, tá? Mas na nossa situação aqui, ele apenas disse que queria um caderno e um lápis. E pronto. Então, era isso que a gente vai levar em consideração. Bom, aqui eu criei a nossa árvore de possibilidades. Iremos criar a nossa árvore de possibilidades. Por quê? Antes da gente explicar o princípio multiplicativo, nós mostramos para vocês como é que funciona, gente. Deixa eu só aproximar aqui. Pronto. Como é que funciona a questão de você resolver através da multiplicação. Mas para que a gente não já comece a fazer os cálculos, eu vou logo mostrar como é que funciona as possibilidades, como é que se originou o princípio multiplicativo. Bom, prestem bem atenção. Eu tenho aqui o caderno 1, eu vou usar como se fosse C1,
C2 para caderno 2, C3 para caderno 3. Eu tenho aqui o L1, que eu vou usar para lápis 1, L2, que eu vou usar para lápis 2, e L3, que eu irei usar para lápis 3. E L4, que eu irei usar para lápis 4. Bom, gente, olha aqui. Eu vou fazer de caneta para ficar mais organizadinho. Eu vou só circulando de marcador, certo? Eu tenho aqui o caderno 1, eu tenho o caderno 2 e eu tenho o caderno 3. Pronto, já fiz a minha lista de cadernos. É as possibilidades que a Lúcia tem. Agora, eu quero um lápis. Lembra que ela quer um caderno, um lápis? E nós temos 4 opções de lápis. Ou seja, se eu escolhesse o caderno 1, eu teria o lápis 1, o lápis 2, o lápis 3 e o lápis 4 para escolher. Ou seja, só aqui já me deu quantas possibilidades? 4 possibilidades de lápis, certo? Aqui, no caderno 2, eu também tenho o quê? 4 opções de lápis. Por quê? Ela não quer um caderno e um lápis? Ou seja, qualquer caderno que eu escolher, eu vou ter 4 opções de lápis. Qualquer caderno que eu escolher, porque ela não me colocou nenhuma regra. Ela disse que queria um caderno e um lápis. Então, vamos ver quantas possibilidades ela tem. Se a gente for contar, preste bem atenção. Nós temos o quê? Nós temos 4 lápis aqui, 4 lápis aqui, 4 lápis aqui, não é? Ou seja, de lápis, vou colocar aqui, lápis, nós temos 4 opções. E quantas opções de caderno nós temos? Tá aqui. 1, 2, 3. Caderno 3. Então, para que a gente não faça isso aqui, ó, que a gente não conte, ó, 1, 2, 3, aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para que a gente não conte de um por um, como é que a gente faz? A gente faz a multiplicação. Bom, a gente pensa assim, eu tenho 3 cadernos. Vou colocar bem aqui. 3 cadernos. E tenho 4 lápis. Ou seja, eu estou querendo saber a possibilidade que eu vou ter entre um e outro. Quando eu quero saber disso, o que eu faço? Multiplico. 3 vezes 4, 12. Tenho 12 opções. Certo, gente? Então, é desse formato que funciona o princípio multiplicativo. É quando ele quer a possibilidade, a quantidade de chances que eu tenho de escolher. No caso aqui da Lúcia, qual a possibilidade, a quantidade de chances que ela tem para escolher caderno e lápis? Se ela tem 3 opções de caderno, tem 4 opções de lápis, ele não quer que eu escolha ou o caderno ou o lápis, ele quer que eu escolha um caderno e um lápis, então eu vou ter que juntar esses elementos. E para que eu não faça essa árvore aqui, para que eu não conte de um por um, o que eu faço? Eu somo. Ou eu multiplico, desculpa. Tá bom, gente? Bom, ficou para casa a página 261, né? Página 261, a questão 21ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª, certo, gente? Então, na terça-feira, tá certo? No dia 29, nós teremos 2 aulas e a gente vai fazer a correção dessas questões, tá? Tomem cuidado, olha aqui, só lembrando, gente, princípio aditivo, ó, ele sempre quer que a gente faça a escolha ou de um ou de outro. Ele não dá para a gente fazer 2 opções. E quando a gente for fazer 2 opções, no caso, nós teríamos que fazer 2 contas distintas, né? Separadamente. Tá bom? Ele só quer que a gente escolha entre um e entre outro. Já no princípio multiplicativo, ele quer o quê? Ele quer que a gente escolha, saiba, descubra as possibilidades que a gente tem para escolher entre 2 elementos, entre um elemento, certo? Entre 3, entre 4, tá bom, gente? Não é somente 2 elementos que nem teve aqui no caderno, não, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até terça-feira.